Sejam muito bem-vindos ao canal Luz de Paz. Que a paz de Deus esteja convosco. Trago hoje para vocês um salmo muito importante, o Salmo 15. O Salmo 15 é muito especial para resolver negócios complicados, como divórcios, paternidade e heranças. Também serve para o aceleramento de processos, para encontrar pessoas desaparecidas, receber indenizações, pensões, seguros ou vendas, e aluguéis de imóveis, pois a força deste salmo está na misericórdia e no atendimento divinos. O Salmo 15 é um hino de sabedoria, que se concentra em mostrar a abordagem correta de adorar a Deus. Atribuído ao rei Davi, o salmo indaga: quais são os homens justos, o suficiente, para se aproximarem do Senhor? Apresentado sob a forma de perguntas e respostas, este salmo de adoração demonstra o anseio do verdadeiro servo do Senhor de estar na presença do Criador. Oração, Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, e nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhum opróbrio contra seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura, com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, e nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Como rezar o Salmo 15? O Salmo 15 pode ser rezado na íntegra ou aos poucos, por versículos. Embora não exista uma regra específica para a leitura, é recomendável que cada versículo seja lido devagar, reservando um momento para a reflexão dos ensinamentos contidos em cada frase. Escolher um local calmo e reservado é ideal para poder manter a concentração nas palavras sagradas. Outra orientação é fazer releituras frequentes dos salmos, analisando o significado dos versos e meditando sobre sua interpretação. A cada leitura, um novo aprendizado será revelado. Por serem palavras de adoração, os versos de Davi, no Salmo 15, são essenciais para quem busca comunhão permanente com Deus. Seus versículos servem para ensinar o tipo de qualidade que devemos cultivar para agradar ao Criador. O autor do Salmo 15. O Salmo 15 é atribuído a Davi, nascido em Belém, e segundo rei do Reino Unificado de Israel. Se tornou rei aos 30 anos de idade, sendo escolhido para liderar o povo de Deus por aproximadamente 4 décadas. Na Bíblia Sagrada, a vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, onde ele é descrito como um talentoso compositor e inventor de instrumentos musicais. Além de rei e músico, Davi também foi pastor de ovelhas, poeta e líder militar. Qual o significado do Salmo 15? O Salmo 15 é formado por 5 versículos, que falam sobre a comunhão permanente com Deus. Logo no início, Davi exprime o desejo de permanecer na presença do Criador, habitando o tabernáculo e morando no monte do Senhor. Entenda o significado dos versículos do Salmo 15. Versículo 1. Quem habitará? Apenas os sacerdotes podiam residir no Templo de Jerusalém. O versículo manifesta o desejo do servo do Senhor de ter acesso à sua presença, sendo aceito por ele, como se estivesse na própria casa
onde habita. Diferente das pessoas, que ignoram o Criador na maior parte do tempo, e buscam a presença divina, somente em tempos de necessidade. Neste verso, Davi expressa também o anseio por não se afastar de Deus. Os versículos seguintes respondem à pergunta inicial. Davi menciona algumas características positivas, como a integridade, o que significa que a pessoa digna de habitar o templo de Deus é aquela que procura fazer o que é certo, rejeitando tudo o que Deus abomina. Aquele que é sincero para com Deus é também íntegro e possui um compromisso com a justiça e com a verdade. Há ainda uma menção específica ao controle da língua, um tema recorrente nas Escrituras. O Salmo lembra que a pessoa íntegra faz um bom uso da língua, evitando a difamação, a mentira e os abusos. Assim, para permanecer na casa do Senhor, é necessário ser uma pessoa honrada. A pessoa que teme a Deus é confiável e não quebra os seus juramentos, mesmo que venha a ser prejudicada por isso. Nos seus negócios, é uma pessoa honesta e governada pelos princípios de Deus. A conclusão do Salmo é a promessa de que os servos íntegros e virtuosos jamais serão esquecidos por Deus. A pessoa que é justa, honesta e piedosa encontrará sempre um porto seguro no Senhor. Por isso, quem se santifica não deve temer a justiça divina.